Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula na disciplina de saúde da mulher. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, tá bom? Aos poucos a gente vai caminhando para entender toda essa questão da saúde da mulher, gestação, parto, puerpério, cuidados com RN até o final da disciplina, tá bom? Como sempre, no final da aula eu deixo um vídeo complementar sobre o tema e umas atividades e exercícios para vocês responderem até a próxima aula, tá bom? Eu vou compartilhar a tela. Essa mesma tela, essa mesma apresentação eu deixo disponível lá para vocês, para servir de consulta para vocês, tá bom? Não dá para a gente evoluir, para falar de gestação, parto, puerpério, ciclo menstrual, que é a nossa próxima aula, se a gente não entender um pouquinho do sistema reprodutor feminino, tá bom? Por mais que possa parecer simples, né, para quem é mulher, ainda assim é um pouco desconhecido para algumas pessoas, tá bom? São vários órgãos que fazem parte do sistema reprodutor, e que a gente vai estar entendendo como que funciona e para que serve cada um, tá bom? Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar de anatomia e fisiologia, ou seja, para que serve, como que funcionam esses órgãos internos, tá bom? E entender que o sistema reprodutor feminino, ele é dividido em dois grupos, genitália externa e órgãos internos, tá? Dentro da genitália externa e dos órgãos internos, existem vários outros órgãos, tá? Então, genitália externa, um dos órgãos, enfim, que fazem parte desse sistema, chama-se Monte de Vênus, né? Então, é um tecido adiposo, ou seja, um tecido de gordura e conjuntivo, então, feito de fibra, né? Que reveste a sínfise púbica. Então, vamos entender assim, ó. Se a gente pegar a bacia, né? No final da bacia, lá na parte de baixo, a gente tem o sistema, o Monte de Vênus. Para ficar mais fácil, quando a mulher entra na puberdade, é a parte que é recoberta por pelos, né? Então, toda aquela região que é coberta por pelos na região da sínfise púbica, né, no encaixe do quadril, ela é chamada de Monte de Vênus, tá? Ela contém glândulas sebáceas, né, e que é de gordura, e tem o papel de proteção, né? Então, existe o pelo existe ali, não é simplesmente porque existe o pelo ali, ele tem função de proteção. Então, por que geralmente o ginecologista orienta a não retirar o pelo de tudo? Claro, aparar, né, manter ele numa condição de higiene favorável, mas não retirar por quê? Porque esse pelo protege contra a entrada de invasores, de micro-organismos no sistema reprodutor interno da mulher, tá bom? Existe depois do Monte de Vênus os grandes lábios, né? Então é a parte externa da genitália feminina, né? Então é a parte bem de fora, que também é recoberta por pelo, tá? Também ela tem um tecido de gordura e um tecido adiposo, ou seja, muscular e conjuntivo. Sai desde a região do Monte de Vênus até a base do períneo. Então, toda aquela parte que é fechadinha por fora, né, a gente chama de grandes lábios, tá? Também tem a função de proteção dos pequenos lábios, que já é a entrada para o sistema feminino, né? Ainda externo, mas já mais próximo da genitália interna, e também é recoberta por pelo. Então, toda aquela parte de pelo que recobre a parte externa vai desde o Monte de Vênus até os grandes lábios, né? Até a parte de baixo
do sistema reprodutor feminino, tá bom? Dentro dos grandes lábios, a gente tem os pequenos lábios, tá? Que ele fica entre os grandes e as glândulas sebáceas, tá? Os pequenos lábios não possuem pelos, então, quando se abre os pequenos lábios, os grandes lábios, na verdade, que a gente vê a parte interna, que são os pequenos lábios, a gente já não vê mais pelos, tá? É onde a gente vê a fúrcula, né? A região de entrada da vagina, ou chamada de fúrcula, a porção final. Então, a gente tem a parte externa, que são os grandes, a gente abre, a gente vê os pequenos lábios, e aí a gente já vê a entrada para o sistema reprodutor feminino, para os órgãos internos, tá? Na parte superior da vulva, ou seja, quando a gente abriu os grandes lábios, perto da fúrcula, né, da vulva, na ponta de cima, perto dos grandes lábios, a gente vê o clitóris ou clítoris, né? É um tecido erétil, né? Bastante vascularizado, extremamente sensível, ligado muito à parte de sensibilidade, de orgasmo feminino, tá? Então, a parte ainda faz parte do sistema reprodutor feminino, mas dos órgãos externos, tá? Bem embaixo do clitóris, a gente tem a uretra. A uretra, ela não faz parte do sistema reprodutor feminino, mas sim do sistema renal. Só que a saída dessa uretra ela está ligada, né? Ela faz parte ainda do sistema renal, mas ela sai pelo sistema reprodutor feminino, tá? Então ela fica entre o clitóris, que é o músculo erétil, e a vagina, tá? Que é o introito vaginal, ou seja, por onde tem a relação sexual, tá? O introito vaginal, que é exatamente a abertura da vagina, né, onde a gente tem o ímen, né? Esse ímen é uma membrana que varia de tamanho e espessura em cada mulher, tá? Esse introito vaginal é por onde se tem a relação, né, onde tem a cúpula peniana, né, por onde o pênis do homem tem a introdução, tá? É por onde sai o fluido sanguíneo, né, onde a gente tem a menstruação, né, e é por onde também sai o feto, tá? Existem vários tipos de tecido de membrana, né, do ímen, né, desse ímen. Dizer que uma pessoa que não tem o ímen e por vezes por uma questão de nascimento ela nasce sem o ímen não significa dizer que essa mulher não é virgem, mas sim que ela nunca teve uma relação sexual, independente do tipo de ímen que ela tem. Por vezes existem, inclusive, eu vou mostrar uns tipos de ímen para vocês, que a mulher nasce com ele totalmente ocluído e quando entra na idade sexual, na idade reprodutiva, antes da menstruação, esse ímen tem que ser rompido de forma cirúrgica, porque senão não tem por onde sair o fluido menstrual, né? O fluido sanguíneo. Então, não significa que ela deixou de ser virgem, né? Mas que teve que se romper esse ímen por uma questão de anatomia, tá? A questão da virgindade está muito mais relacionada a ter ou não relação sexual, tá? Períneo, então, é todo um músculo, tecido fibromuscular que ocupa essa área entre a vagina e o reto, tá? É onde se tem numa situação de parto, é onde eu tenho que fazer uma episiorrafia, então eu tenho que fazer um corte nesse músculo para facilitar a descida do bebê. Então, digamos que eu tenho uma restrição, ou esse músculo está muito contraído, eu tenho que romper esse músculo com a ajuda de um bisturi, uma anestesia local, para que o bebê possa passar de uma maneira mais fácil.
esse músculo que eu vou romper e que recobre toda a parte do assoalho pélvico da mulher é o períneo, tá? Nessa região externa ainda, a gente tem duas glândulas, a glândula Skene e a glândula de Bartholin. A glândula de Bartholin, por sua vez, ela geralmente ela vai sofrer um processo de inflamação, né? Por vezes é comum a gente ver em em alguns atendimentos ginecológicos e obstétricos, por exemplo, principalmente na gestação, tendo que fazer uma cirurgia para romper a glândula de Bartholin e drenar a secreção. Por quê? A glândula de Bartholin, no final, na saída da vagina mesmo, que ela fica localizada, eu vou mostrar uns desenhos para vocês, como ela produz um líquido de lubrificação, esse acúmulo de líquido dentro da glândula pode inflamar, e aí, por conta disso, o organismo faz o cisto de Bartholin. E aí é preciso fazer uma cirurgia para tirar esse cisto, tá? Então, claro que não é só a glândula de Bartholin que é responsável pela lubrificação, mas ela ajuda na lubrificação na parte final da região do introito vaginal, ou seja, na entrada da vagina, tá? A glândula de Skene, ela fica do lado da uretra, que a gente vai mostrar também. Ela também produz muco durante o ato sexual, geralmente durante o orgasmo, e esse muco sai pela uretra. Qual que é a função dele? Exatamente para impedir que se tenha entrada de qualquer substância ou de qualquer organismo pelo canal da uretra, tá? Esse é o canal, tanto a vagina quanto a uretra é um canal estéreo, então não é para que nada entre por esse canal, tá bom? Então vamos lá, ó. No desenho dá para a gente ver bem legal o Monte de Vênus, tá? Que é a região dos pelos, tá? O clitóris, que é o músculo, né? É uma glândula erétil. Abaixo do clitóris eu tenho a uretra, o introito vaginal, que é a entrada da vagina. Esse músculo todo que recobre esse assoalho chama-se períneo, tá? A parte externa são os grandes lábios, onde eu ainda tenho pelos, e os pequenos lábios que estão recobrindo a entrada da vagina não têm pelos e chama-se pequenos lábios. Esse períneo, ele recobre a região até o ânus da mulher, tá bom? Lembra que eu falei que existem vários tipos de ímen? Então, esse é o mais comum, que é o ímen anular, né? Então, quando a gente abre os pequenos lábios, a gente vê uma proteção, né? Ou seja, se a gente for comparar com esse aqui, que a pessoa já teve relação sexual, olha a diferença da entrada da vagina para a entrada da vagina quando se tem o ímen anular, que é o mais comum, tá? O ímen septado, ele tem uma divisão, né, no meio desse espaço, tá? Então, é como se tivesse uma membrana além do ímen todo recobrindo essa região, tá? Não é muito comum de se ver, mas pode acontecer, tá bom? O ímen cribiforme, ou seja, ele não é totalmente aberto como o anular, mas ele ainda assim tem passagem para a saída do fluido menstrual, tá? Em alguns casos, toda essa região é totalmente fechada, que é onde se tem que fazer uma cirurgia para romper esse ímen para que o fluido menstrual possa sair quando a menina entra na fase menstrual, tá bom? Na puberdade, tá? E esse introito gestado, ou seja, a mulher já teve uma relação sexual e o ímen foi rompido, tá? E aí sim, existem casos, né? A psicologia trata muito disso, né? Não se dá para relacionar a questão da virgindade única e exclusivamente ao ímen, tá? Mas sim a questão da relação sexual, tá bom? Aí a gente vai entrar para a parte de órgãos internos,
né? Então, eu tenho a vagina, né? Ela é formada por uma camada muscular, tecido conjuntivo, mucosa, ou seja, aquela pele que recobre todo o canal vaginal chama-se mucosa, tá? Extremamente vascularizada, então qualquer lesão, qualquer machucado vai sangrar muito, 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 podendo levar, inclusive, a mulher a um choque hemorrágico, perda de sangue, entrar até em óbito por conta do sangramento, tá? Ela tem de 7,5 a 10 centímetros, função de cúpula peniana, ou seja, onde se tem a relação sexual, é por onde se sai o fluido sanguíneo, ou seja, a menstruação desce por esse canal, tá? E também num parto normal é por onde o bebê vai descer, tá bom? No final da vagina, eu vou mostrar uma foto para vocês, onde a gente tem o colo uterino, tá? É a parte menor do útero, né? Então, ele é muito pequenininho, parece um orifício externo, né? Que é uma entrada, né? Ele fica, é como se fosse uma proteção entre a vagina e o útero, tá? Ele faz a dilatação, então, se a gente for ver o colo do útero de uma mulher que não é gestante ou que nunca teve parto, ele tem o formato de um risquinho, tá? Se essa mulher já foi gestante ou se essa mulher já teve um bebê, o formato desse colo de útero, ele forma uma bolinha na entrada dele, tá? É ele que tem toda a dilatação, então quando a gente fala, dilatou 10 centímetros, ou seja, é o colo do útero que se abriu, então ele é fechado e ele abre até 10 centímetros, que é por onde o bebê vai passar, tá bom? E é de lá também que a gente coleta o Papa Nicolau para ver se tem alguma infecção por HPV ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? O útero, né, que ele mede de 7,5 centímetros de largura, de comprimento a 5 centímetros de largura, pesa em torno de 60 gramas, tá? E aí eu vou dividir ele em fundo, o corpo e o colo, que é onde está grudado no colo uterino, tá? O corpo, a gente tem 3 camadas, né? Perimétrio, miométrio e endométrio. O endométrio é o que a gente perde durante a menstruação, que é a camada mais externa, que quando tem a menstruação ele descama porque não houve a gestação, tá? Perimétrio é uma camada fina de tecido conjuntivo revestido o miométrio, então ele vai fazendo 3 camadas e essas camadas vão descamando, tá? O miométrio é uma camada intermediária, tá? Formando a maior parte do útero, né? Onde a gente tem a contração, né? Então a parte muscular mais grossa, que a gente contrai todo aquele útero para poder fazer a dilatação do colo, tá? É nele que tem toda essa contração para o trabalho de parto, então ele vai contraindo e fazendo o colo dilatar para que o bebê possa passar, tá bom? O endométrio, né, que é a camada mais interna, é uma membrana, né, mais aveludada, muito vascularizada, né, por isso que quando você tem a menstruação ele vai escamar junto, né, então vem muito sangue junto, né. A espessura dele é muito pequenininha, então vai de 1 a 5 milímetros, tá? Então depende muito do ciclo menstrual. Tem mulheres que sangram mais e tem mulheres que sangram menos, tá? Na gestação, é esse endométrio que ele vai se espessar, ele vai crescer e é onde a placenta vai se formar e colar para poder fazer a ligação entre a mãe e o bebê através do cordão umbilical, tá? Quando não se tem essa gestação, é essa camada que vai sair junto na menstruação, tá? Por vezes se vê aqueles resíduos, né, parece pedaços de coágulos e tudo, nada mais é do que o endométrio, tá? O fundo do útero, que é a parte superior, que está localizada mais próxima às tubas uterinas, né?
é onde tem é um auxílio, né? Geralmente é onde acontece a gestação. Então, o espermatozoide vai subir, chegou no colo, no fundo do útero, ele vai ou para a tuba direita ou para a tuba esquerda, tá? Então, a gente tem duas tubas, direita e esquerda, de 7 a 14 centímetros. É lá que acontece a gestação. Então, não adianta falar que a gestação acontece no útero, porque ela não acontece no útero, ela acontece na tuba. E só depois que o óvulo está formado é que ele cai no útero e começa a se desenvolver, tá? Dentro das tubas, a gente tem pelinhos que vão empurrando o óvulo para dentro do útero, tá? O embrião já formado, tá? Ou o óvulo, quando não teve a gestação, ela empurra o óvulo e aí a menstruação desce, que a gente vai ver na próxima aula, tá? O ovário, que é a glândula sexual feminina, a gente tem um de cada lado das tubas, tá? É um órgão extremamente pequeno, tá? Ele mede de 4 a 5 centímetros e pesa de 2 a 5 gramas. Né? Então, é muito, muito, muito pequeno, tá? É ele que vai produzir, amadurecer e expulsar esses óvulos de dentro do ovário para poder fazer a gestação, tá bom? E é ele também que produz os hormônios femininos, tanto o estrogênio quanto a progesterona, que a gente vai ver a função de cada um na próxima aula, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver o sistema interno, tá? Então, vagina, períneo, que é um músculo, né, que recobre a parte externa também, né, dos órgãos. O colo do útero, né, na entrada. O fundo, o corpo, que é onde a gente tem a gestação. E aí as camadas, endométrio, miométrio, tubo uterina e ovário, tá? Aqui é um exemplo do colo uterino, tá vendo? Que tem um risquinho, então a mulher, quando tá isso com um risquinho, significa que ela nunca teve gestação. Quando a gente vê que coloca o espéculo e a gente vê uma bolinha, significa que ela já foi gestante ou já teve um parto, tá bom? Esse é o sistema reprodutor feminino, espero que tenham entendido e a gente se vê na próxima aula.